E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então continuar nossa aulinha de isomeria. A gente vai começar hoje a estereoisomeria, a isomeria espacial. Então, a isomeria espacial ela é dividida em dois casos: a isomeria geométrica e a isomeria ótica. Hoje a gente só vai ver a geométrica, para não ficar muito comprida, a gente aprender bem direitinho. Então, vamos voltar aqui para a base. O conceito de isomeria qual é? Eu vou ter duas moléculas diferentes, mas que têm a mesma fórmula molecular. Isso não vai mudar. Só que naqueles casos, gente, que a gente estudou na última aula, que foi isomeria constitucional, mais popularmente conhecido como isomeria plana, a diferença entre os dois era gritante, né? Qualquer um consegue perceber. Por exemplo, vou voltar ao exemplo da primeira aula, né? Então eu colocava isso aqui, um éter e um álcool. Quem nunca estudou química, olha para essas duas moléculas aqui e é uma diferença muito gritante entre as duas. Então, praticamente qualquer fórmula molecular que eu colocar aqui para vocês, a gente vai ter capacidade de montá-la de maneiras diferentes. Claro, vai ter fórmula, por exemplo, CH4. CH4 não tem isômero, não tem como ter esse isômero porque ele é bem pequenininho. Mas qualquer fórmula que eu coloque um pouquinho maior de 3 carbonos, acabou. Eu vou ter com certeza isômeros planos possíveis para aquela fórmula. Eu posso montar moléculas diferentes. Já na isomeria espacial, isso já não vai acontecer. Ela é muito restrita. O universo agora diminui absurdamente. Então vamos lá. A nossa missão no outro era o quê? Eu te entregar uma fórmula, você montar um monte diferente e identificar os casos. Aqui a bandeira já é diferente. A nossa principal missão vai ser olhar para uma molécula e ver se ela pode ter isomeria espacial, sim ou não. Então o nosso primeiro desafio é esse. Aqui na plana que a gente viu na última aula, tudo pode, né? Sempre dá para ter um isômero ali, numa boa, tranquilo. Na isomeria espacial, não. Eu vou ter que fazer uma avaliação com calma, ver se dá para ter um isômero espacial, porque a diferença na espacial é muito sutil. Então vamos começar com o nosso primeiro caso hoje, que vai ser a isomeria espacial geométrica. Então, eu vou fazer aqui desenhar aqui uma molécula, deixa eu ver se ela apareceu já aqui. Já apareceu aqui, ó. Bom, olha para essas duas moléculas aqui. Aqui eu coloquei representação tridimensional, só para lembrar. Isso aqui quer dizer que está para frente, esse está para trás, tracejadinho para trás. Isso aqui é uma ligação como outra qualquer. Gente, essas ligações aqui, elas têm uma movimentação. Ela pode ter uma rotação, ela pode ter uma distensão. Então essas ligações aqui, elas podem aumentar e diminuir um pouquinho. Isso é comum de toda e qualquer ligação química. Imagina agora, só vamos pensar nessa ligação aqui do meio. Isso aqui girando. Então a molécula não está parada, né? Você tem uma temperatura maior, você tem uma agitação maior. Imagina isso aqui girando. Então, nesse momento, os dois cloros estão aqui no mesmo plano. Vai dar uma viradinha e acabou. Um cloro vai para um outro lugar, um cloro vai para outro lugar, eles vão ficar separados. Não tem muito jeito, né? Então, olha só. Tem uma movimentação nessa ligação do meio, já era. Esse cloro gira. Então, essas duas moléculas que eu estou mostrando para vocês são exatamente iguais. Ah, mas um cloro está para cima e outro cloro está para baixo. Tá bom, mas se essa molécula aqui esbarrar, daqui a pouco ela pode voltar ao original e vai ficar igualzinha essa daqui. Então essas moléculas são iguais. Bom, por que eu peguei essa molécula com cloro aí, o 1,2 de cloretano, né? Por que eu estou usando essa molécula? Vamos pegar essa molécula aqui agora. Muito parecida, ó. 1,2 de cloroeteno. Então, aparentemente é a mesma molécula. Então, eu estou com cloro aqui no mesmo plano, aqui eles já estão opostos. O que está acontecendo aqui, pessoal? A partir do momento que eu tenho uma dupla ligação, tudo muda de figura. Porque aqui não tem como essa ligação girar. Se ela girar, vai girar o conjunto todo. Não tem como eu girar e manter esses cloros aqui separados. Não tem como separar. Aqui, ó, vamos voltar. Aqui já dá para fazer. Então, se é uma ligação, um eixo único, isso aqui pode girar. Uma hora o cloro está para cima, outra hora ele está para frente, outra hora ele está para trás. Então, ele pode ficar girando. Esse cloro aqui ele vai ficar girando. Aqui não tem como girar, porque é uma ligação dupla. Então, a ligação dupla não tem giro. Não
possui qualquer tipo de giro. Então, se os cloros estão para cima, eu só vou trocar eles de posição se por acaso eu quebrar essa ligação. E se eu quebrar essa ligação, essa molécula deixa de ser quem ela é. Aqui é a mesma coisa. Então, ou eles estão para cima, ou eles estão para baixo. Se nessa molécula aqui específico, o 1,2 de cloro eteno, eu posso ter os dois cloros para o mesmo lado, ou os dois cloros, os lados opostos, estou usando cloro aqui, mas podia estar falando hidrogênio, tá? Essas moléculas aqui, elas são diferentes. Até se você nunca estudou isomeria na sua vida, até nesse momento, se você fosse dar um nome para essa molécula, você só saberia dar esse nome. Mas se essas moléculas são diferentes, elas não podem ter o mesmo nome. Então, antes mesmo da isomeria, a gente está aprendendo uma nomenclatura nova, né? Que essas moléculas aqui não são iguais, elas têm características físicas e químicas totalmente diferentes. Então, por que isso está acontecendo? Justamente por conta desse giro. A gente vai entender essa dupla aqui como se aqui houvesse um plano. Então vamos analisar, vamos pensar em termos de hidrogênio. Podia ser com cloro. Os dois hidrogênios estão do mesmo lado. Aqui os dois hidrogênios estão em lados opostos. Quando os hidrogênios estão em lados opostos, a gente diz que isso aqui é uma molécula do tipo trans. E essa daqui, já que os hidrogênios estão do mesmo lado, é uma molécula do tipo cis. Então esse aqui agora é o cis 1,2 de cloro eteno. Esse aqui é o trans 1,2 de cloro eteno. Essas duas moléculas são consideradas isômeros, beleza? Então eles são isômeros, só que não são isômeros planos. Então a gente não consegue, na hora de dar o nome, você vai perceber que o nome é igual, coisa que não aconteceu lá na isomeria plana. Então ela foi mais sutil. Então, você que já está ficando nervoso aí, vamos então ver os critérios, as condições para você descobrir se essa molécula você pode usar a isomeria geométrica, o cis-trans ou não. Primeiro, tem que ter um carbono fazendo dupla. Pode ser tripla? Não, não pode, porque ele só vai ter um de um lado. Tem que ser dupla, tá? Tem que ter uma dupla. Aí repara que eu coloquei assim R1, R2, eu dei números para diferenciar esses radicais aqui. Segunda condição, esse R1 obrigatoriamente tem que ser diferente desse R2. A mínima diferença possível, né? Se aqui tiver CH3, C3, H... Então, um hidrogêniozinho, uma dupla a mais já faz com que esses grupos sejam diferentes. E veja bem, esses R's aqui, eles são grupos, tá? Não é o átomo imediatamente ligado, não. Já já nos exemplos a gente vai ver. E desse lado também, esse R3 tem que ser diferente desse R4. Pessoal, tem que cumprir essas três condições obrigatoriamente. Ah, mas ele tinha dupla, um lado era diferente, outro lado não era. Não, tem que ter essas três aqui. Esse R1 tem que ser igual a R3? Não, pode ser diferente ou pode ser igual. Não está aqui na condição, não precisa obedecer. Tem gente que diz que um deles, esse R1 tem que ser igual a R4. Não, não tem. Essa aqui é a condição geral que você tem que seguir, tá bom? Tem que ter a dupla, esse lado diferente desse e esse aqui diferente desse. Não tem outra, quer dizer, tem uma condição lá na frente, mas é um caso especial. 95% dos casos é isso aqui que vai fazer, que vai movimentar a nossa situação. Então, antes da gente discutir, treinar mais um pouquinho quem é cis e quem é trans, eu vou apresentar agora uma série de moléculas e vou perguntar a vocês: tem isomeria geométrica, sim ou não? Então é muito importante, primeiro passo seu é esse, olhar, por exemplo, para esse exemplo que eu dei aqui e verificar, essa molécula que eu acabei de colocar para vocês, tem a isomeria cis-trans, sim ou não? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro, tem dupla? Pô, tem. Então, ter a dupla, legal, já cumpriu o primeiro pré-requisito, só que são três.
Vamos avaliar R1 diferente de R2. Aí você, ué, mas como é que eu vou ver aqui? É, bonitão. Nem sempre vai vir assim bonitinho, a molécula abertinha, né? Na maioria das vezes a molécula vai vir desse jeitinho. Então o que você pode fazer para visualizar melhor? Abre a molécula. Aqui tem um H e aqui tem 1, 2, 3, 4, C4, né? Com 6, 9. Aqui eu tenho um H e aqui eu tenho um outro H. Tá prontinha a minha molécula. Né? Ficou feinhazinha aqui, mas dá pra gente se virar. Vamos avaliar. Tem a dupla? Tem. Olha aqui. Esse lado aqui é igual a esse? Não, eles são bem diferentes. Então, posso falar que esse R3 aqui é diferente de R4. Cumpriu a condição. Lindo. Agora, pessoal, olha esse lado. Os dois são iguais. Já era. Acabou. Então, essa molécula não tem isomeria geométrica, também vulgarmente chamada de isomeria cis-trans. Não tem. Não cumpriu as 3 condições, não é um isômero geométrico. Próximo exemplo. Então, coloquei agora o but2eno aqui. Vamos ver. De novo, né? Propositalmente coloquei ela toda condensadinha, porque na vida real é assim que aparece, pessoal. Então, tem a dupla? Legal, Rafael, pô, primeira condição linda. Aqui é um H e um CH3. Desse lado também, um H e um CH3. Esse lado é diferente desse? É. Então, já tenho aqui o R3 diferente de R4. Lindo. Esse lado, R1, ele é diferente de R2? É. Acabou. Esse aqui é. Então, ó, cumpriu os 3 pré-requisitos. Então, sim, essa molécula aqui, ela tem isomeria geométrica. Essa que está desenhada em pretinho aqui, ela é cis ou é trans? Não dá para saber desse jeito. Agora, assim dá. Assim dá para saber muito. Ó. Repara que os hidrogênios estão do mesmo lado. Então, isso aqui é uma molécula do tipo cis. Mas por que você desenhou a cis? Porque me deu vontade de desenhar a cis, não tem problema nenhum. Agora eu venho aqui e desenho a trans. Como é que eu desenho a trans? É só inverter, ó. Passei esse hidrogênio para baixo e coloquei a metila ali para cima. Pode ser em forma de bastão? É, aí vai ficar um ponto muito importante para vocês. Quando a gente desenha uma forma de bastão do jeitinho tradicional, automaticamente você já está desenhando na forma trans. Por quê? Ó, eu tenho um hidrogênio que você não está vendo para cá, eu tenho um hidrogênio que você não está vendo para cá. Tá? Vou até tirar esse hidrogênio aqui, que não quero essa linha pontilhada não, que linha pontilhada é para outra coisa. Mas quando a gente já desenha normalmente da forma tradicional, você já está fazendo um trans. Aí se eu quiser fazer um cis aqui, aí você vai ter que fazer assim. Olha lá. Essa é a forma cis. Tem questões, eu já vi umas questões no Enem bem bacanas, o cara botou a fórmula em bastão, queria que o aluno soubesse basicamente onde é que era o cis, onde é que era o trans. Se você já está com isso aqui na mente, já foi, né? Desenhou de forma normal, pôs a dupla ali, já está fazendo trans. Você não está vendo o H, mas ele está aqui, ó, do mesmo lado e em lados opostos, tá bom? Então, aqui eu só perguntei se tem ou não tem. Aí eu já acabei no pacote aqui, já desenhando o cis e a forma trans. Anel aromático. Pô, tem dupla. Já vi que tem dupla, já cumpriu o pré-requisito, Rafael. Só que no anel aromático, gente, não dá, porque aqui não tem como ter giro, ele só vai existir para um lado, só vai existir para dentro. Então, tem anel aromático, não tem como você desenhar o anel aromático de outra forma. Então, esse carbono aqui, se você for avaliar, ele sempre vai ser cis, então a gente não vai falar que tem isômero geométrico nele. Então, já vem não. Pareceu anel aromático. Pô, tem 6 carbonos, eu vou ter que avaliar os 6? Nem pensar. Não pode ser dupla de estrutura fechada. Não pode. Essa dupla, obrigatoriamente, tem que ser de cadeia aberta, para a gente poder observar o giro, tá bom? Então, apareceu o anel aromático. Esquece. Agora, o nosso caso especial. Bom, eu até coloquei uma condição aqui para o nosso caso especial. Cadeia fechada, que não é aromático, pode rolar. Por que que pode rolar? Ó, essa ligação aqui, ela não tem giro, porque ela é fechada. Se ela girar, o anel, que não é aromático, ele quebra.
Então, cadeias fechadas em grupos, imediatamente, aqui ó, botei até esse aqui para dizer que é em cadeia fechada, imediatamente aqui um do ladinho do outro, esses caras, ó, esse é diferente desse, esse é diferente desse, então cumpriu. Aqui, sim, deixei até assim a pergunta aqui, esses caras aqui são isômeros geométricos. É um caso que não aparece hoje em dia, não tem aparecido tanto, que é o isômero geométrico em cadeia fechada, mas pode acontecer, ó, dá para perceber. O cloro está oposto, o hidrogênio está oposto, então aqui é um trans. E esse aqui, do mesmo lado, é um cis. Esse aqui é um 1,2 dicloro ciclopropano. Só que você deve acrescentar no início do nome um cis. Mesma coisa é esse. Esse é um trans, 1,2 dicloro ciclopropano. Tá bom, pessoal? Então, cadeia fechada também vai acontecer isso. É um caso que vai acontecer toda hora? Não. Vai, esse aqui é bem mais reduzido. Mas pode ser que alguém faça uma brincadeira com vocês a respeito dessas estruturas fechadas. Vamos para esse caso aqui agora. Propositalmente, né, aqui tem dupla, né, a gente já viu. Esse aqui tem ou não tem, né? R3 diferente de R4, R1 diferente de R2. Então, sim, esse tem. Aí vem a pergunta, beleza, matamos o que eu queria, mas isso aqui é um cis ou é um trans? Aqui, R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é, todo mundo é diferente, né? Coloquei propositalmente. Quando a gente está lidando com hidrogênios, a gente até pensa o cis e trans falando, né? Tá do mesmo lado, é cis, está em lados opostos trans. Mas aqui eu só tenho hidrogênio aqui, cara. Aqui já é metila, não tem como ver. Acho que foi na década de 60 ou 50, foram 3 cientistas, o Ken, o Ingle e o Prelog, eles estavam propondo novas situações para a estereoisomeria. Vai ter essa daqui, mais outra ali à frente, que é a substituição desse cis e trans para essas estruturas totalmente diferentes. Então a gente vai usar esses nomezinhos aqui, essas letrinhas, E e Z. O E é para quando tiver em lado oposto, e o Z do mesmo lado. O E é mais ou menos o que seria referente ao trans e o Z que seria referente ao cis. Seriam iguais? Não é igual, porque para vestibular a gente acaba assumindo E e Z é quando a gente tem todos os grupos diferentes. Se por acaso que a gente conseguir identificar com hidrogênio, a gente já usa o cis e o trans. Então, eu acho que no futuro vai tudo mudar para E e Z e cis e trans vai acabar. Mas vamos ver como é que a gente trabalha com isso. Aqui a prioridade é por peso. Eu já vi em alguns lugares oficiais trabalhando com peso e com o número atômico aqui oficial. O número atômico principal, perdão, do átomo. Então, desse lado aqui, quem tem mais prioridade é o mais pesado. Então, aqui é o bromo. Desse outro lado aqui, quem é o mais pesado? Aqui é o cloro. Então, eu já percebi que os mais pesados ficaram do mesmo lado. Então, esse aqui seria um composto do tipo Z. Aí se eu quisesse desenhar esse mesmo composto gente, é só trocar, bota o cloro em cima, bota a metila para baixo, hidrogênio para cima e o bromo aqui. Acabou, resolvido o problema, tá? Então esse aqui já seria um composto do tipo E. Então a gente pode usar essa nomenclatura aqui. No caso, esse aqui é o 1-bromo, 2-cloro propeno. Então já falei o que é 1-bromo, cloro, não preciso falar que é propeno. Então você vai colocar o Z na frente de um e o E na frente de outro, tá? Então isso também é isomeria geométrica, por isso que lá na frente eu falei que não é muito legal ficar chamando isso aqui de isomeria cis-trans. Isomeria geométrica é um nome mais correto para isso daqui, tá bom, pessoal? Então, vamos ficar por aqui na isomeria, na estereoisomeria, até esse ponto, para não enrolar muito, tá? E eu vou dividir essa aula para a gente fazer futuramente aí na próxima a isomeria ótica, que ela tem um histórico um pouquinho maior. Vale lembrar que os isômeros geométricos, assim como os isômeros constitucionais, eles têm propriedades químicas diferentes e propriedades físicas diferentes também. Ou seja, é diferente, por mais que seja mais sutil aqui do que lá na isomeria plana, né, a diferença aqui ela é mais difícil de perceber, mas eles têm diferenças químicas e físicas. O mesmo não vai acontecer no próximo caso, tá bom? Então, a partir de hoje, a gente
abriu, expandir um pouquinho o nosso universo e vai continuar expandindo na próxima aula. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau!